O programa Bem Juliana está de volta, como eu anunciei na abertura da nossa programação. Hoje a gente prometeu e está recebendo com enorme satisfação hoje. Ela que é doadora de medula, um exemplo com certeza para você que está em casa e que é responsável também por ter uma história que inspira. Fabiane Kobielski, empresária beltronense, seja bem-vinda à nossa programação, Fabi. Ju, muito obrigada, agradeço aí, por esse espaço que você está cedendo para nós, para que a gente possa divulgar e desmistificar a doação de medula óssea. Fabi, quando eu tive contato a primeira vez com um pouco da tua história, eu falei, coragem, muito corajosa, de primeiro momento. Depois eu falei, uau, que coração lindo, porque a gente sabe o quanto é difícil que as pessoas olhem para o próximo nos dias de hoje, em meio à rotina, à loucura, que as pessoas parem para olhar o próximo. E me chamou muito a atenção a tua história, você ter sido doadora, mas te conhecendo um pouco, a gente vê que isso já faz tempo, aliás, que você está cadastrada para ser uma doadora. Então eu quero que quem está em casa conheça essa tua história, conheça um pouco da tua trajetória e aí assim a gente começa a tirar um pouco das dúvidas, porque eu recebi muitas mensagens também durante a semana, então a gente vai aproveitar esse espaço do Bem Juliana para você que está em casa, quem sabe, se sentir no coração, seja também um doador e possa, quem sabe, salvar inúmeras vidas, Fabi, me conta como você teve contato com o banco, de doação, como que foi o teu primeiro contato com isso? Bom, eu sou fisioterapeuta de formação, Comecei a minha faculdade lá em 2012 e naquele ano, em maio de 2012, o Hemocentro aqui de Francisco Beltrão estava fazendo uma ação na faculdade para conseguir mais cadastros de doadores de medula óssea. Confesso que eu tenho medo de agulha, E para fazer o cadastro precisa de 5 ml de sangue. Mas praticamente, como eu sou da área da saúde, todos foram se cadastrar. Falei, não vou ficar de fora, A gente sabe que a compatibilidade entre não parentes é muito rara, Então, falei, vou deixar ali o cadastro. E fiz esse cadastro, Ok. 12 anos depois, no ano passado, em 2024, eles me chamaram porque alguém era compatível comigo e precisava dessa doação. Ju, eu nem lembrava mais que eu era doadora. Tinha um número, com DDD, era 021 e 011, e me ligava e eu não atendia, achando que era telemarketing, enfim. E aí eles entraram em contato com a minha mãe, porque tinha, como segundo telefone o celular dela. Sim. E aí eles falaram que tinha alguém que precisava da doação e tudo mais. E, enfim, ali eu atendi daí a ligação, E como que foi para você esse choque de realidade no modo de pensar, eu posso salvar uma vida? Como foi para você isso? Olha, foi assim, eu não sei te explicar, sabe? Eu ainda não consegui, mesmo 6 meses depois, eu não consegui colocar em palavras esse sentimento. É algo assim, o que eu tenho de especial, Porque é a vida de alguém que depende de você, depende do teu sim. Porque quando a gente se cadastra, não é que você vai ser obrigado a doar medula se um dia você for chamado. Eu podia ter dito não, Eles deixam isso bem, o pessoal do Redome deixa isso bem claro, que se eu não quisesse doar, não precisaria. Mas como que você vai negar algo assim, Sabendo que tem alguém que para sobreviver, para continuar vivo, precisa de você. Não tem, não existe o não, para mim ali nunca foi uma opção. E olhando por esse lado, a gente vê o teu coração, vê um olhar sensível ao próximo. E quando a gente para analisar, hoje seria necessário uma população de Beltrão inteira se cadastrando para que a gente encontrasse um doador compatível. É isso aí. A compatibilidade entre não parentes
É exatamente isso. É de uma chance em 100 mil. Então, precisa de uma Beltrão inteira para encontrar uma pessoa, né? E me conta um pouco agora sobre como foi o processo. Você disse um sim. E aí, o que acontece nesse momento? Então, eles entraram em contato comigo em setembro, era final de setembro. E aí, o primeiro passo foi ir até o Hemocentro para fazer um exame para confirmar a compatibilidade. Então, fui lá, fiz esse exame, aí demorou, acho que uns 30 dias para ficar pronto. E aí tu fica naquela agonia, né? Porque pode ser que você não é a melhor opção para aquele paciente, e pode ser que sim. No meu caso, veio, então, confirmada a compatibilidade. E aí eles me fizeram uma pergunta, então, você quer prosseguir com a doação ou não? Eu tenho filho pequeno, né? Eu tenho um filho de 4 anos, tenho meu marido. Meu trabalho hoje me permite trabalhar de qualquer lugar, né? Mas tem a minha família, né? Porque o meu método de doação foi por aférese. E eles já me explicaram isso já no momento. Então eu sabia que eu ia ter que ficar 7 dias em São Paulo. Eles já tinham falado que provavelmente seria lá em São Paulo a doação. E aí eu precisei de todo o apoio da minha família, né? E eles prontamente, assim, né, nunca me forçaram a dizer sim e também não disseram não vai. Eles sempre deixaram tudo para mim, né, decidir, mas com uma segurança muito boa de que se eu decidisse prosseguir com a doação, eles te apoiariam. Eles me apoiariam. E aí, ok, né, decidi, falei que sim, organizamos tudo. Em novembro foi a primeira viagem, né? A minha prima até foi junto comigo. A minha prima, ela é empresária ali de Marmeleiro e ela deixou a vida dela um pouquinho de lado para estar junto comigo, porque precisa ter um acompanhante junto, né? Então a primeira viagem foi em novembro. Nós saímos de Cascavel, pegamos o avião, fomos até São Paulo e nessa primeira viagem eu fiz todo um check-up. Então, uma bateria de exames de sangue. Eu lembro que eu até contei, eles tiraram 16 frasquinhos de sangue. Porque eu falei, meu Deus, vou levar tudo. Eu dava risada, né? E eu com medo da agulha, então... E aí fizeram um eletrocardiograma, raio-x, para ver se estava tudo ok com a minha saúde. E eu retornei a Beltrão. E quando saiu todos os resultados dos exames, o Redor me entrou novamente em contato e falou, Fábio, você tá ok, você tá bem, você pode prosseguir. Eu falei, então beleza. E aí no último dia de novembro ali, a gente viajou de novo. E logo no dia 1º de dezembro, eu comecei então as aplicações. Como o meu método foi por aférese, né, a minha doação, a gente sabe que a medula óssea ela é produzida dentro do osso, né? Então eu precisava fazer uma medicação para que fosse produzido mais células-tronco, mais medula óssea e que elas viessem para a parte periférica, né? A parte das veias e tudo mais. Então eu fiquei 5 dias tomando algumas injeções, né? Que para mim, que tinha medo da agulha... Meu Deus! Mas tudo bem, né? Eu pensava muito em eu tendo medo da agulha, mas e se esse paciente que vai receber também tinha? Ele não tinha chance de escolher, né, ou não. Ele precisava, então isso me motivava muito, sabe? E aí, ok, na segunda eu fiz as injeções, terça, quarta, quinta, na sexta eu fiz as últimas e aí nós fizemos a doação, né, propriamente dita. Que foi bem tranquilo também, né? Colocaram ali o sangue, eles colocaram um acesso, o sangue saía por um braço, passava pela máquina de aférese, na máquina tem uma centrífuga que vai separando as células e aí o sangue voltava pelo outro braço. Então, eu fiquei ali só deitada, não precisei fazer nada, foi bem tranquilo. Então, nesse processo, você ficou ali da segunda até na sexta-feira. Essa parte que você menciona por último durou em média quantas horas? Durou quase 4 horas. O normal é de 4 a 6 horas. Só que até as médicas, né, ficaram bem felizes porque o meu corpo teve uma reação muito boa ao medicamento.
E aí ele produziu mais células, né? Porque eles vão fazendo um exame. É de acordo com a contagem de células-tronco que você tem por mililitro, enfim, né? Mas eles vão contando ali quantas células você tem para ver se está satisfatório ou não, né? E aí eu fiquei menos de 4 horas, então foi bem bom. E agora me conta, uma dúvida que eu tenho, acredito que quem está em casa também. A dor, como é o pós, depois, no mesmo dia, quando você volta para casa, nos dias seguintes, você sente dor, Fábio? Não posso dizer que senti dor assim. O que a gente sente é um leve desconforto, né? Isso tem, porque assim, como você está estimulando o teu corpo a produzir mais células-tronco, ele consequentemente está trabalhando mais. Então, claro que dá cansaço, dá fadiga, né? Fadiga muscular, assim. Então, quanto a isso, sim. Uma dor no corpo, sim, mas vamos dizer assim, um resfriado. Aquela indisposição de um resfriado. Não que isso me manteve de cama ou alguma coisa assim. Não. Bem pelo contrário, ainda consegui passear por São Paulo. E outra pergunta que eu vou fazer, que certamente está ali no topo de dúvidas das pessoas, eu não tenho dinheiro para ir para São Paulo. Eu vou ter que gastar, eu não tenho condições agora de arcar com os custos para ajudar. Quero muito ajudar, mas eu não tenho condições. Me conta, Fábio, você teve custos para fazer isso? Nenhum mesmo. A Redome, eles que decidem, né, para qual hospital que você vai fazer vai para fazer o transplante, né? Porque tem hospitais especializados nisso. Então, no meu caso, foi o Hospital 9 de Julho, lá em São Paulo. Eu não tive custo nenhum. Nem com passagem de avião, nem com hotel, nem com alimentação. Nada. E aí as pessoas, né, uma dúvida que às vezes pode surgir Fábio, mas você teve que pegar as notinhas para eles te reembolsarem? Não. Eles fazem uma conta, né, dependendo para que cidade você vai, desde a parte da alimentação. Eles veem quanto mais ou menos ali você gastaria por dia e eles depositam antes da viagem, por Pix. Tu tem uma segurança? Tem uma segurança total. Eles organizam tudo, Ju. Aí, outra dúvida, eu vou fazendo uns questionamentos aqui, tá? Sei que quem está em casa também está ansioso, a gente quer ouvir mais, quer saber mais. Fábio, você tinha a possibilidade de fazer o teu trabalho diretamente de lá ou dar uma segurada, faço depois? E quem trabalha de carteira assinada, como que é esse suporte? Tem esse suporte? Se a pessoa precisar, ela vai pegar um atestado que vai suprir esses dias, digamos, que ela fique afastada? Sim, eles dão, né, dão atestado. As 2 vezes que eu viajei, eles perguntaram se eu precisava de atestado. No meu caso, eu não precisava, né? Mas eles fornecem atestado, sim. E você vai sempre com um acompanhante, né? Todo mundo que vai, as custas do acompanhante também são cobertas? Também são cobertas. Tudo pela Redome, pelo SUS, né? Fábio, mais um dos medos, né? Vamos aí tirar muito mito, tá? Quando você ouve falar sobre que alguém falou que viu. Gente, procurem quem realmente passou pelo processo, tirem as dúvidas, né? Eu sei que a Fábio deixa as redes dela bem abertas também para quem tem dúvida, para conversar, familiares. Então, assim, busquem essa informação de uma forma correta. A gente está aqui para tirar alguns mitos. Um dos medos é que, vão mexer na minha coluna, né? Meu Deus, como é isso? Vai ter uma agulha na minha coluna, Meu Deus, o risco é muito alto. Você falou sobre um tipo de doação que foi, né, o seu. Existe mais um, mas nenhum deles tem esse medo aí, não. Não, Ju. O meu foi por aférese, né? Que é esse método periférico. Mas existe também o método por punção, né? Que aí é esse que as pessoas falam, é da coluna. Não é da coluna. A medula óssea, ela fica dentro do osso. Então é como se fosse, falar de uma maneira bem simples, o tutano do osso. Sim. Então, geralmente eles tiram do osso da bacia, né? E assim, esse, né, talvez seja um pouquinho mais doloridinho, mas acredito que não
né? Não posso falar com propriedade, mas acredito que não seja, né, tudo isso que as pessoas acham. E a diferença é que ele é muito mais rápido. Então, por exemplo, eu precisei ficar 7 dias em São Paulo. Sim. Se fosse pela punção, provavelmente seria 1, 2 dias. Então ele é bem mais rápido e assim, acredito que o nível de dor não... Mas, gente, né, destacando, nenhuma dor, nenhum mal-estar que você sentisse ali no pós chega perto da dor da pessoa que está precisando. Então, fazendo esse comparativo, esse paralelo, ok, estou sentindo um desconforto leve aqui, você não imagina quantos anos a pessoa que está aguardando sofre com uma dor muito além, né? Então, isso se torna tão pequeno, né? Exato. Que a gente nem pensa. Eu acredito que você também, a felicidade é tão grande por ter conseguido, ter sido escolhida dentre tantos, porque não existe outra palavra a não ser isso, né? Você foi escolhida para essa missão, porque é como se você colocasse 100 mil pessoas, não, é ela, né? Então, assim, é um privilégio, além de tudo. Eu tenho esse olhar, quisera eu ser compatível com alguém, né? Quisera eu ter a oportunidade de salvar a vida de alguém através aqui de algo tão pequeno, digamos assim, um pedacinho de mim em outra vida, salvando, né? E a gente sabe que dentre essas pessoas que precisam, buscam, existem crianças também, sim, né, Fábio? Então, é um gesto de amor. E eu acho que você que está em casa pode repensar, né? Pode começar a planejar, né? Falar com a sua família, demonstrar o desejo, conversar, tirar dúvidas, né? Inclusive tem alguns projetos que a gente está pensando em colocar em prática para justamente trazer mais informação para a nossa população aqui de Beltrão e região. Outra dúvida também que surgiu, até a gente conversava aqui na outra semana, é que você doou agora, né? Recentemente, há 6 meses. E aí, agora não sobrou mais nada, não pode doar? Ou então as pessoas que estão em casa, não vou doar para você, porque vai que alguém da minha família precisa, eu não tenho mais para doar. Como é isso? Não tem nada a ver, né, Fábio? Não tem nada a ver. O corpo, ele se restabelece, ele leva ali 15 dias, vamos dizer assim, no máximo, para se restabelecer. Então, no meu caso, eu tive um aumento, né, de células-tronco, de produção de células-tronco. Então, vamos dizer assim, eu teria de sobra, né? Uau. Mas em 15 dias, também o remédio para de fazer efeito e volta tudo ao normal. O pessoal que faz por punção, né, que muita gente acha que tirou um pouco ali, não vai crescer de novo, não vai ter medula. Vai ter, gente. Em 15 dias o corpo já está normal novamente, né? E se for chamar, né, no meu caso, se eu for chamada de novo, eu iria de novo, com Você certeza. Iria? Sim, iria. Porque é exatamente isso, Ju, que você comentou. Nós temos aí o caso da Vanessa, que ela, né, está há 9 anos lutando, né, e procurando um doador. Então, quando a gente coloca um exemplo mais palpável de alguém que está aqui, que está mostrando a luta, eu acho que a gente consegue tocar, né, melhor na consciência. Você já imaginou, né, você é de casa, já imaginou ficar 9 anos procurando alguém que possa salvar a tua vida? Você entende? Não, imagina. E ter a oportunidade de ser esse alguém, né? Então, eu acho que a gente deve sim aproveitar todas as oportunidades para falar mais sobre o assunto. E realmente, eu acho que era um assunto que talvez não era tão pontuado, porque talvez a gente não tinha casos tão próximos, como você falou, isso de ser palpável, né? Hoje a gente tem você como exemplo aqui do ladinho, que é a nossa doadora, né? Que certamente fez com que outras pessoas também olhassem para isso de uma outra forma. Temos a Vanessa que busca um doador, né? Então, assim, por isso essa motivação, e que bom
que a gente pode falar hoje, né? Que a gente pode trazer essa informação para quem está nos assistindo e também ir passando, né? Fazer com que essa corrente nunca pare, nunca cesse. Eu tenho certeza que a gente vai ter boas notícias em breve, que toda essa ação que está sendo feita, né, Fabi, que você também está à frente, está ajudando, no que a Vanessa mesma agradeceu você aqui já sobre esse teu empenho em querer ajudar a tirar as dúvidas, em desmistificar muito sobre. Eu tenho certeza que em breve nós vamos ter notícias, né, de outros casos, de outras pessoas que receberam doação a partir, né, de quem quis ajudar uma pessoa e vai ajudar muito mais. Então, assim, Fábio, eu quero muito te agradecer por você ter vindo no programa Bem Juliana, ter aceitado falar com a gente também. Vai muito além, né? Vai muito além de uma informação. Acho que fica muito claro a grandiosidade do teu coração e quero muito que você sirva de exemplo para quem está nos assistindo, para as mamães que estão em casa, né? Para você que olhou agora e entendeu um pouco de quanto um sim seu pode fazer a diferença. E lembrando, gente, para você se cadastrar como um doador de medula, é retirado apenas 5 ml de sangue. Então, você não vai doar aqui em Beltrão, tá? Você vai ali no Hemocentro, você vai fazer um cadastro, vai se colocar à disposição e vai ser tirada uma amostra de 5 ml do seu sangue. E isso basta para que entre já no cadastro e comece a busca por alguém que está necessitando e que você seja compatível. Então, é um gesto tão rápido, tão simples, que eu tenho certeza que você vai ser tocado e vai fazer. Eu tenho certeza que nós vamos atingir muitos corações através dessa entrevista também, assim como a gente já atingiu na entrevista com a Vanessa na semana passada. Você de casa pode assistir, inclusive está disponível aqui no nosso canal. Então, muito obrigada, Fábio, por essa mensagem, por todos esses esclarecimentos e conte com a gente aqui no programa Bem Juliana, tá? Sempre que vocês tiverem alguma ação, algo que vocês forem fazer, a gente estará junto com vocês, tá? Obrigada. Eu que agradeço, Ju. O teu apoio, o teu suporte, esse espaço que você abriu para nós, porque realmente é importante. Não tem muita informação, né? Então a gente precisa disseminar essas informações, desmistificar tudo isso para que a gente consiga atingir mais corações, né? E assim, você que está em casa, que tem entre 18 e 35 anos, que se sentiu, né, tocado por essa entrevista ou pela da Vanessa, vá até o Hemocentro, converse com o pessoal. Se você tem dúvidas, né, eles são bem tranquilos para esclarecer todas as dúvidas. E caso você queira, né, quero deixar aqui aberto, que quer ver, quer, né, acompanhar tudo que aconteceu comigo, né, quando eu doei. Eu tenho um destaque no meu Instagram, então é @fabiane.gk. Foi tudo documentado, mostrei passo a passo, tudo certinho lá. E se precisar, eu me deixo à disposição também para esclarecer dúvidas, né, dos telespectadores aí que possam ter. Meu Deus, gente, olha que privilégio, né? Então a gente vai deixar aqui também o @ da Fábio para vocês acompanharem, verem, se inspirarem ou então apresentarem para aquele amigo que mencionou. Fiquei na dúvida, quero saber mais. Tá? Indica aí, pode chamar também a produção aqui do programa, pode chamar a gente que a gente vai fazer essa ponte. E em breve a gente traz novidades, tá? Em breve a gente vai providenciar sim algumas palestras para trazer mais informação para Francisco Beltrão, para a região toda, estender aí para a nossa regional, que eu acho que vai ser muito, muito importante, tá? Eu volto já com o programa Bem Juliana, não sai daí não.